Boa noite para quem está chegando. Sou a Patrícia Gomes, eu sou psicóloga e eu estou nessa semana Empreender com Propósito na Psicologia. E hoje o tema estava programado para ser terapia de crises extremas, só que a minha colega Tiziana, ela teve um problema na internet e nós estávamos conversando agora à tarde e ela realmente não conseguiu se conectar. E aí nós remarcamos a live para o dia 4, segunda-feira. Aí depois eu vou postar direitinho para as pessoas que estavam aguardando esse tema. Mas aí, enquanto isso, eu preparei um tema bem interessante e esses imprevistos, gente, acontecem e quem tem consultório, quem tem clínica sabe que às vezes a gente também planeja para poder fazer um atendimento, né, com algum material para abordar algum tema e o paciente às vezes vem com outro tema, com outra demanda e aí nós somos pegos de surpresa. Então a gente sempre tem que pensar no plano B e se possível C também. Então tudo que a gente for fazer é interessante que a gente tenha pelo menos um mínimo de planejamento, já pensando no plano B e C e confiar na intuição. Hoje à tarde eu estava preparando alguns materiais e aí me veio na cabeça assim, olha, você tem um plano B para hoje? Aí já comecei a pensar numa possibilidade de um plano B e logo em seguida a minha colega Tiziana manda o recado que a internet não estava funcionando. Então a gente sempre pensar, nós que somos psicólogos, isso acontece muito quando a gente vai ministrar treinamento, quando a gente às vezes conta com parceiro, quando a gente conta com recursos tecnológicos e até na própria clínica mesmo. A gente produz às vezes um material ali para trabalhar com o paciente na clínica e às vezes ele traz outra demanda, acontece um imprevisto e a gente tem que realmente improvisar e trazer algum recurso que a gente já tenha da nossa bagagem, da nossa experiência. Então hoje eu vou falar um tema muito interessante. Se eu tivesse esse conteúdo antes, com certeza eu já estaria produzindo muito mais conteúdos voltado para o meu público e eu aprendi isso aqui e eu vou passar para vocês que isso é uma chave para vocês destravarem, para parar de procrastinar nas postagens ou na gravação de vídeos ou em outros momentos que vocês precisam de utilizar os conteúdos. Porque às vezes nós que somos psicólogos, a gente tem aquela objeção que nós não temos o que escrever porque nós não podemos às vezes nos relacionar com nossos pacientes, né? Vou me expor, não vou, e agora as pessoas vão me conhecer. Boa noite, Kenner tá boa, Joana também tá aqui. E nós temos essa objeção de não conseguir, às vezes, entender o que nós podemos produzir de conteúdos nas mídias sociais, seja em artigos, seja em publicações no Instagram, seja no Facebook ou em blog. E aí nós ficamos mesmo travados, sem o que saber, o que poderia ser postado ali, qual tipo de conteúdo que a gente poderia produzir sem expor tanto nós como profissionais de psicologia. E se a gente for pensar que tem mais de 300 mil psicólogos formados no Brasil, e se a gente começar a observar quantos deles postam, né, quantos têm mídias sociais, quantos têm, às vezes, um blog, ou o próprio Instagram e Facebook, são pouquíssimos. Então, olha a oportunidade que nós, profissionais da psicologia, temos para poder realmente levar nossa mensagem para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Eu estava fazendo uma pesquisa, os podcasts que existem, né, que são aqueles áudios que são gravados num aplicativo e as pessoas escutam durante o dia e tudo mais, são pouquíssimos psicólogos que têm um canal no podcast. Então, é uma oportunidade sim. E para a gente fazer isso, tem que ter consistência. Teve no início do ano, eu fiz uma postagem que minhas colegas psicólogos ficaram admiradas e ficaram me perguntando como que eu fiz isso. Eu postei um planner meu, uma agenda, com todos os conteúdos, eu tinha colocado quase 300 conteúdos para o ano de 2020. Elas falaram assim, como assim? Como você conseguiu tanto tema para poder conversar com seu público, para poder comunicar? E hoje eu vou mostrar isso para vocês. Nessa semana aí, Empreender com a Psicologia Clínica, Empreender com Propósito. Isso que eu vou falar aqui serve tanto para profissionais da psicologia quanto para profissionais de outras áreas também. Então, quem estiver entrando e quiser realmente convidar pessoas que consigam entender aí o que é produzir conteúdos para as mídias sociais, clique no aviãozinho, marque um psicólogo, um colega, alguém que vocês queiram que saiba desse conteúdo. E esse conteúdo é válido para todas as áreas, todas as pessoas que estão querendo entrar para
nas mídias sociais. Ei, tudo bem para quem está entrando? Boa noite, gente. Então, enquanto isso aí que eu já estou avisando para vocês que a gente mudou o tema, tive que lidar com o imprevisto, vão convidando aí as pessoas que vocês conhecem, os profissionais da psicologia, porque vai valer a pena. Então, o que acontece? Primeira coisa, né? As pessoas quando vão postar, por que elas travam nas postagens? Por que as pessoas às vezes começam e param ou desanimam com os conteúdos que são produzidos? Porque às vezes elas não conhecem qual que é o seu público-alvo. Eu vou compartilhar aqui só para ficar mais fácil para quem for chegando, saber o que nós estamos falando aqui. Se não estiver dando para vocês me verem aqui, da próxima vez eu faço um conteúdo menor para poder vocês observarem a tela aqui melhor. Mas para gerar conteúdo, vocês têm que definir o público. O público é extremamente importante, porque quando a gente começa a postar e não conhece o nosso público-alvo, o que acontece? A gente começa porque a gente não consegue ter pessoas acompanhando aquilo ali que a gente está fazendo. Porque a hora você está postando para homem, a hora você posta para mulheres, a hora você posta com uma dor específica. O psicólogo às vezes fala de ansiedade, uma hora está falando sobre educação alimentar, outra hora está falando para público de idosos, crianças, pais. E essa mistura de conteúdos que faz com que o público às vezes não siga vocês nas suas postagens e vocês acabam desanimando. Então, definir um público-alvo, que a gente chama de persona, avatar, é extremamente importante, porque uma vez que você sabe com quem você quer conversar, fica muito mais fácil de você definir e estudar a linguagem que você vai comunicar com ele. Se vocês tiverem interesse de fazer alguma pergunta, pode colocar no ponto de interrogação, logo no final eu abro aqui para poder falar com vocês, tá ok? Então, gente, essa questão dos conteúdos, a primeira coisa é definir o público-alvo. Uma outra coisa muito interessante que as pessoas não fazem, até porque elas não conseguem fazer, elas não têm conhecimento, é fazer uma pesquisa. Deixa eu tirar essa tela daqui que está me atrapalhando, gente. Pronto. Fazer uma pesquisa. O que acontece? A pesquisa, quando você sabe um público-alvo, primeiro para definir um público-alvo existe técnica para isso. Você começa a pensar na sua história, nas suas dores, você começa a entender quem te procura mais no consultório, qual o tipo de público que mais frequenta, que mais você tem sucesso nos seus atendimentos, que mais você se sente bem, que você sente prazer em atender. Possivelmente está por aí, mas tem técnicas para isso, mas eu estou falando aqui em linhas gerais para vocês entenderem. Definir esse público-alvo e fazendo uma pesquisa bem direcionada, você vai começar a entender o que esse público sente, o que ele pensa, o que ele vê, porque aí você consegue conversar com eles, né, na mesma linguagem que eles querem escutar. Então, o que acontece? Exemplo, a gente fala de pesquisa de cliente ideal, tem as perguntas chaves. Para esse cliente, você quando vai fazer uma live, por exemplo, vai fazer um vídeo, vai fazer algum conteúdo de texto, você conversa como se estivesse falando com as dores, ou com as dificuldades, ou com a ambição daquele público-alvo seu. Por isso que às vezes eu faço live, alguns colegas que eu faço hoje produzindo, meu público é para psicólogos, né? E aí, como eu ensino eles a empreenderem com propósito na clínica, eu estudo esse avatar, eu faço pesquisas e alimento isso constantemente. E eu falo que eu sou meu avatar transformado, eu sou meu público-alvo lá atrás. Porque eu passei pelas dores, as dificuldades, consegui superar e hoje eu ensino outras pessoas a fazer o que eu fiz, que é alavancar a carreira na clínica, aquela história minha que eu pedi demissão, de RH e tudo mais. Então, ajudo profissionais a aumentarem o número de clientes para poderem conseguir viver do que amam, como eu fiz. Então, se você, por exemplo, tem um público-alvo, que seja você lá atrás e que hoje você superou, exemplo, você já passou por ansiedade, você já passou por alguma situação de relacionamento abusivo, você já passou por alguma situação de algum problema na sua família que você já superou, e aí, como profissional da psicologia, talvez aí esteja um público que você possa começar a atrair para sua audiência e poder ajudá-lo como profissional da psicologia. Isso é uma ideia, não é a única possibilidade. Você pode também ter um público-alvo que seja o seu cliente.
Você pode desenhar um cliente que você adorou atender, que você conseguiu resolver aquele problema que ele te trouxe, por exemplo, uma síndrome do pânico, e ser especialista nisso. Eu já falei em outras lives que quanto mais nós nos tornamos únicos na mente do nosso cliente, do nosso público-alvo, mais ele nos reconhece como especialista para a gente ajudá-lo a alcançar o patamar que ele deseja. Então, por isso que a gente tem que ser bem específico, fazer pesquisa e entender esse público-alvo com todas as suas características demográficas. A pesquisa tem características demográficas e também do que ele sente, das dores, das dificuldades, da ambição que ele tem. Então, essa pesquisa é fundamental porque você vai ter realmente um mapa do que você vai conversar com esse cliente quando você estiver escrevendo. E é lógico que tem técnica para escrever também. Outra coisa, gente, que é fundamental, que eu faço, né, por isso que meu caderno deu lá quase 300 temas, é você definir depois dessa pesquisa quais são as dores desse público-alvo. Se alguém tiver dúvida, gente, coloca na interrogação, porque às vezes eu estou falando um termo que vocês não ouviram, que vocês discordam, e aqui a gente está para conversar. E se vocês quiserem convidar alguém para poder assistir a live, é só clicar no aviãozinho e chamar alguma colega psicóloga, mas esse conteúdo serve para outros profissionais também, que é produzir conteúdos nas mídias sociais. Eu fiz um caderno com mais de 300 temas para 2020, hoje ele já aumentou, porque eu fui alimentando de outra forma esses temas, e aí vocês vão perceber que a partir do momento, né, então pega caneta e papel aí, porque isso é importante vocês anotarem para vocês fazerem depois. A partir do momento que eu dou esses pilares aí para vocês de buscar esse tipo de conteúdo, vocês vão desmembrando isso em outros conteúdos. Então, por exemplo, quais são as dores do seu público-alvo? Vou dar o exemplo do meu para vocês poderem pensar no de vocês. O meu público-alvo, a dor dele é que ele não tem, às vezes, tempo para a família e ele quer ter mais tempo para ele e para a família dele. Ou ele quer viver da clínica e não consegue. Então, ele vai para outra profissão. Por exemplo, ele vai para o RH, volta para a clínica, vai trabalhar no serviço administrativo, volta para a clínica. Ele fica indo e voltando porque ele não consegue alavancar a carreira dele para ele fazer o que ele sonha, que é viver da clínica. Então, meu público-alvo, ele tem essa dor. E aí, uma das dores que eu coloco é essa. Falta de tempo com a família, não consegue fazer o que verdadeiramente ama. Então, se vocês pegarem, quando vocês analisarem o público-alvo de vocês, vocês vão começar a entender como que quais são as dificuldades que ele passa no dia a dia dele. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um público-alvo que é mãe, né, mães de adolescentes, mães de criança, que tem problemas com TDAH, né? Às vezes vocês têm mãe de crianças autistas. Qual que é a dor daquela mãe? É pensar que o filho dela não vai acompanhar as outras crianças na escola. É achar que o filho vai ser maltratado, vai sofrer bullying. Olha as dores dessa mãe. Então, quando você lista as top 10 dores, você pega aquelas dores, depois você consegue desdobrar em outras dores. Por exemplo, no meu caso, se eu falei que essa pessoa, esse profissional da psicologia, ele quer ter mais tempo para ele e para a família dele, porque às vezes ele trabalha numa carga horária muito grande em outros locais e ele não faz o que ele gosta de fazer. Essa linha que eu fiz, que é um tema só, é a dor dele, falta de tempo para si e para a família, isso desmembra em vários outros temas. Por exemplo, eu posso falar de gestão de tempo, eu falei de tempo para si e para a família. Então eu posso fazer conteúdos, aí vai ramificando, né? Como se fosse uma árvore. Eu posso falar de gestão de tempo, gestão de produtividade, eu posso falar de tempo para ele administrar, mesmo trabalhando em home office. Eu posso ensiná-lo a como educar seus filhos para que eles tenham rotina e sobre tempo para eles. Então você pode perceber que uma dor vai desmembrar em vários outros aspectos, por isso que deu aqueles 300 temas que eu falei com vocês. Então é uma questão da gente pesquisar, da gente aprofundar, aí sim a gente consegue ter várias oportunidades de conteúdos. Então vocês vão pensando de vocês aí quais são essas dores, são top 10 dores, então vocês anotam aí, levanta as dores do público-alvo que vocês acreditam que é de vocês, e aí vocês vão conseguir fazer conteúdos em cima disso. Outra coisa é ambição, sonho. Uma coisa que eu falo para vocês, quando a gente estuda, né, neuropsicologia, a gente estuda, a gente fala que é até o marketing da psicologia, o nosso cérebro, ele vai muito mais fugir da dor do que querer ir em contra a ambição. Então, quando tem uma sensação de perigo, de risco, a gente foge.
A nossa reação automática é fugir. E quando a gente pensa em algo que a gente sonha, normalmente a gente até quer, mas não é algo que motiva tanto a gente a alcançar, mas a gente foge da dor. O nosso cérebro, ele faz de tudo para fugir do medo, da dor. Então, quando você levanta aí os medos do seu público-alvo e você começa a conversar com esses medos que ele tem, você consegue às vezes chamar muito mais a atenção dele do que você não sonha na ambição. Então, por exemplo, o meu avatar, né, a ambição dele, as 10 ambições dele, ele quer ser reconhecido profissionalmente, porque a clínica às vezes ele acha que não vai ser reconhecido, ele quer ser reconhecido, ele quer ser uma autoridade naquilo ali. Outra coisa que o psicólogo que está em transição, ou o psicólogo que está iniciando na clínica, que é o meu público-alvo, eu estou dando exemplo do meu para vocês fazerem o de vocês. Ele quer ter rentabilidade, ele quer ter estabilidade, porque ele vem às vezes de outras empresas que têm aquela falsa estabilidade, ele sonha em ter estabilidade. Por que eu falo falso? Porque não existe estabilidade, nós somos todos vulneráveis, nós estamos passando por um período aí de mudanças e a gente vê quantos profissionais estão sendo desligados, profissionais tendo que recomeçar a carreira, e então não existe estabilidade, nós fazemos o nosso caminho, tanto na clínica quanto no trabalho CLT. Então a ambição que esse público-alvo tem, nós temos que estudar, porque quando eu for conversar com ele algum texto e fazer alguma pergunta, as perguntas chamam muita atenção quando você escreve, a primeira coisa que a gente fala é que é lead, né? A primeira linha de um texto se chama lead. Essa lead, ela tem que ser direta na dor ou direta na ambição do seu público-alvo, porque aí você consegue chamar atenção, porque são tantas informações, são tantas lives, são tantos textos, são tantos conteúdos, que se você não chamar atenção daquele público que te segue, ele vai passar desapercebido e vai ver outras coisas. Então, por exemplo, uma primeira linha que eu faria para chamar a atenção da ambição, que é ser reconhecido. Você quer ser reconhecido profissionalmente? Né? Você quer realmente aumentar a sua rentabilidade na clínica? Isso é uma pergunta que a gente se faz no primeiro chamada de um texto ou de um título, que você está ligado direto à ambição. Lembrando que o nosso público-alvo, ele foge da dor, e o prazer, que é a ambição, é algo em segundo plano para ele. Então, se eu conversar com as dores dele, ele vai chamar muito mais atenção do que se a gente ficar falando, levando ele no prazer. Então, a dor do meu é de ficar desempregado, de não ter estabilidade, de não ter esse tempo para a família, de não ver os filhos crescerem, de não ser reconhecido como profissional da psicologia, de ter que mudar de carreira, sendo que ele tem um diploma na mão e ele quer ser reconhecido. E o de vocês, se for ansiedade, a ambição de uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo, se vocês tiverem ideias aí, vão me dando ideias do público-alvo de vocês, quais seriam as ambições e quais seriam as dores do público de vocês. Então, se a gente fala, por exemplo, a ambição de uma pessoa que tem ansiedade, ela quer ter equilíbrio emocional, essa é a ambição dela, ela quer conciliar a carreira, a família, ela quer ter controle para ela não explodir, ela não quer ter uma comunicação que seja violenta, então ela quer ser uma pessoa gentil, que lide bem com as suas emoções, que não precipite, que uma pessoa que não fica pensando só no e si, com aqueles pensamentos que vão e voltam. Então ela quer se reequilibrar, ela quer ter equilíbrio emocional, essa é uma ambição. Então vão pensando aí de vocês, tem que listar. E uma dica que eu dou, além da pesquisa, que é interessante as pessoas fazerem para conhecer esse público-alvo, se vocês começarem a observar nos conteúdos das mídias sociais, no Facebook, no Instagram, ou em outros meios que vocês conseguem, às vezes grupos de WhatsApp, por exemplo, ou nas pessoas do convívio de vocês, que são parecidos com o seu público-alvo, quando você começa a observá-los, você vai ter dados para alimentar a sua pesquisa. Porque ali nós estamos falando de um agrupamento de ideias, não quer dizer que vai ser exato. Então são agrupamentos de ideias. Às vezes tem grupos de ansiedade no Facebook e as pessoas se citam lá, todas as dificuldades, insônia, dificuldade de relacionar, as pessoas têm dúvidas sobre medicamento. Então, assim, são questões que vocês têm que ir alimentando no público-alvo de vocês, para vocês conseguirem, quando for escrever, chamar a atenção daquele público para ele que consiga escutar você, e você poderá gerar o conteúdo que você quer gerar para ele desenvolver, para ele consumir o seu conteúdo ali, para ele ser uma pessoa melhor, vamos pensar assim. E aí, defina as 10 ambições, nós já falamos aqui.
Outra coisa, as objeções, gente. O que é objeção? Isso aqui é tão importante. A gente fala que nós temos que ser imparáveis para matar objeções, né? As objeções, elas são universais, mas tem algumas objeções que elas são muito particulares do público-alvo de cada um. Então, por exemplo, as objeções de quem não quer, de quem é uma pessoa que vai fazer psicoterapia, um cliente de vocês. Qual que é a objeção? A objeção é o que faz ele não ir para terapia. No caso de vocês que tem um público que é o consumidor final, que são pessoas que vão buscar psicoterapia. No meu caso, meu público-alvo já são os psicólogos que querem viver da clínica. Então é outro tipo de objeção. Mas de vocês, vamos pensar aí, pessoas que são possíveis clientes, mas que evitam buscar o profissional da psicologia. Olha as objeções dele. Eu vou dar conta sozinho, isso é uma objeção. E aí vocês percebem que um tópico desse, vocês podem abrir para mais 10. Não é só 10 objeções que vocês vão levantar. Cada linha dessa, vocês abrem para mais 5 ou 10 itens para poder falar. Então, eu vou dar conta sozinho. A esse item vocês podem abrir assim, olha, síndrome da super-herói, da Mulher Maravilha, a pessoa que consegue, ela produz muito, mas não faz nada, é o pato, né, faz tudo, não faz nada. Então, assim, a gente tem que começar a botar as ideias aí para pensar e colocar os itens. Outra objeção que a pessoa não faz psicoterapia, ela acha que medicamento vai resolver, é imediato e ela não vai precisar de fazer terapia. Então vocês podem às vezes criar conteúdo sobre a questão de medicamento, da questão se o medicamento ele vicia ou não vicia, como que a pessoa faz para ela realmente fazer um mergulho interno e às vezes fazer um tratamento que ela fique livre dos remédios e não fique dependente. Então você tem como colocar essas objeções, por que o profissional, por que a pessoa não busca psicoterapia. E esse conteúdo, vocês têm que falar deles nas suas mídias, seja na internet, seja em blog, ou onde vocês estão postando. E outra objeção, se vocês lembrarem de alguma, vocês vão falando, objeções para não fazer psicoterapia. Então eu falei, outra, não tenho tempo, sou muito apertada, eu trabalho, tenho filho, eu estudo, não tenho tempo. E hoje vocês podem matar essa objeção falando da questão do online, né? Eu atendo online, eu posso atender mais cedo, eu posso atender mais tarde. A gente consegue fazer algo aí adaptado à sua rotina, você não precisa se deslocar. Então é muito mais tranquilo. Então, não tenho dinheiro. Olha a objeção universal aí que os profissionais, as pessoas que buscam psicoterapia, às vezes chegam, a primeira pergunta que eles fazem pra gente às vezes gosta do trabalho da gente, fala assim, você atende convênio, né? Então a gente escuta muito isso. Então vocês têm que saber argumentos para lidar com esse tipo de situação, né? Então quando você mapeia, você sabe o que essas pessoas estão te buscando, o que elas estão demandando, quais objeções elas têm, vocês têm que colocar os argumentos para essas objeções que nós estamos falando. Então, olha pra você ver, só aí eu falei 3, mas se você listar, vai ter várias outras que vocês... eu dependo da aprovação de alguém, a terapia não é pra mim, meu marido é que tem que fazer terapia, não sou eu. Olha pra você ver que objeção. O problema não sou eu, meu filho, o problema não sou eu, meu marido, o problema não sou eu, meu trabalho. Então, a gente mostrar para essa pessoa que se ela se transformar, ela consegue ajudar as outras pessoas ao redor dela. Isso é uma forma de você matar essa objeção. Então, nós temos que ser imparáveis para listar as objeções e ajudar aquele público a decidir se é que eles precisam de uma ajuda psicoterápica, né? Ninguém vai forçar nada a ninguém, mas você vai começar a fazer ele descobrir internamente formas dele se encorajar a buscar ajuda, porque às vezes ele está prejudicando a família dele, às vezes ele está prejudicando o trabalho, ele próprio está sem sentido na vida e você vai estar realmente ajudando uma pessoa a reconhecer que precisa de ajuda. Outra coisa que é uma objeção, as pessoas acham que a doença dela é física, né? As pessoas acham que não é mental, que isso é balela, que isso é mentira, que isso não existe. Então, a gente mostrar nos nossos conteúdos pesquisas científicas mostrando que várias pessoas buscam, às vezes, médicos e não encontram causa física. E a causa é psicológica. E aí você explica aquilo ali, quebra a objeção com várias pesquisas. A pessoa fala assim, nossa, eu estou sentindo esses sintomas, realmente já passei por vários médicos e realmente pode ser isso. E você vai ser aquela pessoa que deu aquele conteúdo.
Você vai estar mostrando autoridade sobre aquele assunto que você pesquisou, você estudou. Eu estou falando de ansiedade, gente, mas pode ser assim, o público-alvo de vocês pode ser vários, né? É um deles, mas vocês têm que começar a entender primeiro com que tipo de pessoas que vocês vão conversar e não fiquem no generalista. Só ansiedade, ficar falando um tema muito vago. Ansiedade é para quem? Para mulher, para homem, para criança, é para idoso, é para casais. Então, assim, a gente tem que ser mais específico, porque aí você consegue estudar mais aquele assunto, você consegue gerar mais conteúdo, mais valor, e você consegue ajudar muito mais as pessoas do que falando de uma forma genérica. Então, pense nisso também. Só aí, gente, está dando mais de... Por agora, já deve ter dado uns 30 conteúdos aí para a gente poder escrever sobre eles. Crenças. Defina as crenças, né? As top 10 crenças, gente. O que é crença? Crença é uma coisa que nasce lá da infância, da adolescência, ou sei lá, da cultura, quando a gente vai para a escola, quando a gente participa dos grupos sociais que nós estamos ali, e a gente vai formando ideias que muitas vezes não são verdadeiras. E a gente começa a acreditar naquele ali como se fosse uma verdade. E às vezes não é uma verdade, só que nós temos que entender o nosso público-alvo e saber quais as crenças ele tem. Por exemplo, vou falar do meu público-alvo e vocês têm que pensar no de vocês. O meu público-alvo, ele que é psicólogos, que querem alavancar a clínica e querem viver do que amam, mas às vezes não têm coragem de encarar essa realidade porque não sabem um caminho, né, como fazer e ficam patinando, vai e volta, não encontram uma solução. Qual a crença do meu público-alvo? Que ele não vai ganhar dinheiro com a clínica. Essa é uma crença muito forte sobre o dinheiro. No meu público-alvo, a questão do dinheiro é uma coisa que faz as pessoas a fugir do dinheiro. Se eu não trabalhar essa mentalidade sobre financeira que eu trabalho no meu curso com as pessoas, eles começam a ficar ali, não vou ganhar, não vai ter, e eles não progridem na carreira deles. Então, essa questão dele achar que ele não vai ter dinheiro é muito forte e é uma crença que eu tenho que quebrá-la. E um dos primeiros módulos que eu falo é essa questão da mentalidade sobre o dinheiro. É como a gente pensar diferente sobre o dinheiro para que o dinheiro chegue até nós. Então, vocês têm que pensar quais são as crenças do público-alvo. Por exemplo, se vocês, o público-alvo, são mães de crianças, né, que tem algum problema de aprendizado. E aí, essa crença dessa mãe, eu vou dar conta de cuidar do meu filho sem ajuda profissional. Porque eu pedi conta no meu trabalho, eu fico por conta dele, do meu filho, porque ele já tem problema de aprendizado, eu fico por conta dele. Então, se eu sair da minha profissão, do meu trabalho, eu tenho que dar conta dele sozinho. Eu não preciso levar para um apoio profissional de um psicólogo. Então, é um tipo de crença que vocês têm que trabalhar no conteúdo que vocês vão produzir, para mostrar para essa mãe que se ela tiver rede de apoio, se ela tiver ajuda profissional, ela vai acelerar muito mais a melhora daquele filho do que ela ficar patinando sozinha, buscando meios alternativos e às vezes não conseguir o resultado que ela quer. Outra crença, gente, que quem busca psicoterapia tem. Eu vou fazer algo muito rápido e vai resolver. Eu prefiro ir lá numa medicina chinesa, nada contra, acho lindo, nunca fui, mas eu acho muito legal, porque toda forma de ajudar, né, o planeta, eu penso assim, é uma ajuda importante. E tem pessoas que gostam e que dão certo e tá tudo bem. Só que é diferente uma ajuda de um profissional que fez ali 5 anos e meio, 6 anos, estudando de forma científica para poder resolver um problema da saúde mental. Nosso trabalho como profissional da psicologia é de muita responsabilidade. Existem técnicas para isso, de estudos que nós desenvolvemos. Então, não é um trabalho paliativo, vamos falar assim. Agora, tem pessoas que vão buscar psicoterapia e a crença é: vou buscar um trabalho alternativo de terapia holística, porque é muito mais rápido, eu vou lá e faço uma acupuntura, eu vou lá e faço uma medicina chinesa, eu vou lá e faço qualquer outra coisa. 2, 3 sessões é muito mais barato do que fazer terapia. Isso é uma crença. Então, na nossa linguagem, sem desmerecer esses profissionais que estão ocupando esse lugar, né, já que nós não estamos mostrando o nosso trabalho, nós não estamos mostrando a eficácia de uma psicoterapia, outras áreas vão entrando dentro do nosso meio, que é a saúde mental.
E tá tudo bem, só que nós não podemos nos calar, né? A gente tem que ocupar esse espaço que é do psicólogo, que é um trabalho científico, é um trabalho sério, né? Nós estudamos para isso. Então, se a gente falar dessas objeções que a pessoa quer fazer, às vezes, uma ajuda paliativa ali e não quer investir na psicoterapia, a gente tem que mostrar para esse profissional que se ele investir em psicoterapia, ele vai ter muito menos investimento de retrabalho, de ficar buscando, mostrar para ele, olha a quantidade de tempo que você perdeu buscando essas atividades alternativas e que não teve solução. Será que valeu a pena? Não é melhor você buscar a raiz do problema? Não é melhor você realmente trabalhar isso em você para que não volte mais, para que não fique indo e vindo? Então mostrar para ele que não é só questão de investimento, é questão de tempo, que a saúde dele, as consequências dele não tratar. É mostrar para ele a visão de futuro. Olha, quem não trata uma situação como a sua, isso é você escrevendo, gente, isso é você gravando vídeo, isso é você fazendo artigo, fazendo live. Então vocês podem, por exemplo, ter um tema de live para cada objeção, né? Você não vai falar assim, eu vou falar de uma objeção hoje, não, você vai falar do conteúdo, né? Mas enfim, são várias objeções que vocês têm que listar. Já dei a ideia de algumas aqui, vocês podem pensar em outras aí também. Outra coisa, né, a gente já falou de ambição, já falou de dores, já falamos de crenças, curiosidades, as 10 curiosidades que o seu público-alvo tem, né? Então, quais são as curiosidades que aquele público-alvo tem sobre algum tipo de assunto? Isso aqui dá muito assunto sobre isso, né? Então, por exemplo, curiosidades que o psicólogo, que é o meu público-alvo, tem. Ele quer saber, às vezes, como que ele atende online, porque, por exemplo, quais ferramentas ele vai usar, porque ele está acostumado a fazer um contato ali frente a frente, e se ele está diante do computador, como que ele vai aplicar as ferramentas dele? Como que ele vai trabalhar, às vezes, uma técnica de role play? Como que ele vai fazer uma aplicação de teste, sendo que antes era no papel? Será que ele pode mandar o formulário via e-mail para a pessoa? Será que isso não é sigiloso? Então, são curiosidades que aquele público-alvo tem, né, sobre aquele assunto ali, que no meu caso eu olho. Agora vocês têm que pensar no de vocês. Curiosidades sobre a terapia. Será que a terapia, por exemplo, as pessoas ficam curiosas, terapeuta é a mesma coisa que psicólogo? Aí vocês têm que explicar, gente, terapeuta pode ser holístico, terapeuta às vezes não faz um curso de 5 anos e meio, nem tem formação superior. Será que psicanalista é a mesma coisa que psicólogo? Muitas pessoas me perguntam isso. Isso é uma curiosidade que vocês têm que matar na psicologia, sendo às vezes o seu público-alvo que tem essa curiosidade. Não, psicanalista pode ser qualquer profissional que não seja psicólogo, ou pode ser psicólogo, tem que ter curso superior, faz um curso de psicanálise, mas não é psicólogo. Olha para você ver. Tem pessoas tratando como psicanalistas que é de outra formação. E às vezes eles acham que é psicólogo. Então vocês mostrarem a diferença de psicanálise para profissional da psicologia. Qual que é a diferença do psiquiatra? Tem pessoas que chegam até mim e falam assim, doutora, você vai me dar remédio? Eu falei, não, psicólogo não ministra remédio. Então, a diferença de psiquiatra com psicólogo é uma curiosidade que as pessoas têm. Quantas sessões? Como que é o tratamento? Para quem que é o tratamento? O que a pessoa faz durante um processo de psicoterapia? As pessoas têm essa curiosidade. Gente, é um universo, porque nós estamos nesse universo, a gente não sabe que as pessoas também têm essas dificuldades e essas curiosidades. E a gente tem que lembrar que a gente não está falando da gente está falando daquele público que a gente vai atender. Então, curiosidade também é algo que a gente tem que observar. Gente, qual horário aí para mim, quem está na live, fazendo favor? Quantas horas aí para a gente poder ver quanto tempo que nós temos? Lembrando que quem quiser tirar dúvida, daqui a pouquinho eu vou abrir, se vocês quiserem colocar nos comentários as dúvidas, né, que a gente falou aqui também, curiosidades, os erros. Então vamos lá. Quais são os erros que esse público-alvo nosso comete? É uma questão também muito importante. Deixa eu ver se as pessoas estão colocando aqui, ó. A Suzana falando, ainda tem pessoas que acham que o psicólogo é para louco. Gente, isso é uma objeção, uma crença. Isso aí é muito forte. As pessoas se sentem inferiorizadas de buscar ajuda com um profissional da psicologia.
E eles vão para psicoterapia achando que estão indo para a morte, que é um fracasso, e não é. Aí algumas pessoas falam que não tem dinheiro, que é a ajuda do marido, a Suzana contribuindo aqui com a gente. Gente, quem tá chegando depois, a Ticiana, ela não conseguiu estar aqui com a gente. Ah, obrigada, Kelly. A Ticiana não conseguiu estar com a gente aqui, porque a internet dela não estava legal, e ela remarcou por dia, na segunda-feira, dia 4. E aí a gente consegue dar sequência ao tema dela. Então, as pessoas estão colocando aqui, ó, psicólogo para louco. Gente, essa aqui é uma objeção ou uma crença, as duas ao mesmo tempo, que nós temos que eliminar da mente do nosso público, que vai fazer a psicoterapia com a gente. As pessoas sentem que são fracas por buscar ajuda psicoterápica. Elas escondem isso das outras pessoas porque elas não querem mostrar fraqueza, fragilidade. Elas falam que vão no médico, mas não falam que vai no psicólogo. Então, é a gente trabalhar essa questão do orgulho, né, do psicólogo para ser seu, da pessoa que quer crescer, que quer se desenvolver, que psicologia louco é realmente para o hospital psiquiátrico. Ele às vezes não tem condições de fazer um processo de psicoterapia. Se a pessoa está no processo de autoconhecimento, é porque ela quer desenvolver, ela quer crescer, ela quer realmente evoluir. Então, existe até depois que vocês procuram para vocês verem, que tem pesquisas lá fora, nos Estados Unidos, mostrando que lá fora, a cada 10 pessoas, se eu não me engano, 8 ou 7 pessoas buscam a ajuda de um profissional especializado em saúde mental, seja coach ou psicólogo. Por quê? Porque eles querem evoluir, eles são produtivos, eles querem crescer. Então, qualquer dificuldade que eles tenham na carreira, ou na vida de relacionamento, ou na vida familiar, eles vão buscar ajuda com muito orgulho, porque eles querem crescer. E nós aqui ficamos escondendo, né? Ah, eu não quero mostrar fraqueza, eu dou conta sozinho. Eu tenho muito paciente não, eu tenho algumas pessoas que comentam comigo que os pais não deixam a pessoa fazer psicoterapia. E às vezes a pessoa tem uma síndrome do pânico, às vezes a pessoa sofre de um transtorno de ansiedade muito forte, de automutilação e tudo mais, e os pais não querem saber, acham que é fraqueza, que é frescura, que vai passar. Então é muito sério, gente. Imagina se vocês têm um público-alvo que são pais de adolescentes e vocês fazerem uma carta para esses pais. Vocês mostrarem com conteúdos o quanto é importante eles salvarem a vida dos filhos deles. E vocês querem estar nessa jornada com eles. É muito lindo isso, então a gente não pode se calar. Olha a Kelly falando, olha. Eles acreditam que o psicólogo é médico, é verdade, eles chamam a gente de doutor ou doutora. E por mais que a gente fala, a gente não é doutor é quem faz doutorado, né? Eles têm esse respeito, às vezes acham que a gente vai ministrar medicamento, eles nem sabem a diferença, eles acham que nós somos médicos e tudo mais. A maioria não sabe que o psicólogo faz, até outros profissionais também não sabem qual o trabalho que o psicólogo faz e quais benefícios eles podem ter. Então, você já imaginou, ser uma primeira postagem nossa, os benefícios da psicoterapia? O que o profissional de psicoterapia é e o que ele não é? Vocês podem fazer um conteúdo assim, os mitos. Quais são os mitos sobre a psicoterapia? Quais são os mitos? Psicólogo pode ministrar remédio, psicólogo é médico, todo psicanalista é psicólogo, são mitos. Olha que legal um conteúdo que vocês podem postar. Então, quando a gente levanta essas crenças, essas dores, essas curiosidades, essas dúvidas, olha o quanto de conteúdo que vocês vão conseguir fazer em tudo que vocês forem fazer daqui pra frente. Só que não pode ser aleatório, como eu falei no início. Você não pode começar falando pra mãe, amanhã você fala pro filho, amanhã você fala pro adolescente, amanhã você fala para casais, amanhã você fala, não, vocês têm que descobrir. Isso, existe técnica para isso, para vocês entenderem a jornada do cliente de vocês e ter um conteúdo mais próximo possível para ele se conectar à sua história e à história daquele público-alvo que você está trabalhando. Vamos ver outra aqui agora, ó. Então nós já falamos da curiosidade, erros, os 10 erros que aquele público-alvo comete. Né, os erros, automedicação, gente. Olha os erros de quem está buscando psicoterapia, seja para qual público que vocês estejam trabalhando, automedicação. Por exemplo, os meus, que são psicólogos, que querem alavancar a clínica, que vão e não conseguem, desistem da profissão, vão fazer outras coisas, estão transitando de RH querendo ir para a clínica, que amam a clínica, mas não sabem como viver da clínica. Olha os erros que o meu comete, fica entregando cartão de visita.
só entregando cartão de visita, esperando lotar a clínica, esperando só indicação, fechado entre 4 paredes consultório. Então, esse é um dos erros do meu público-alvo. E o de vocês? Né? Os erros aí do público-alvo que vocês querem trabalhar, que vocês estão pensando que eles estão cometendo vários erros aí, e a gente pode fazer conteúdo sobre isso. Então, os erros seria o quê? Né? O erro é automedicação. Aí vocês falarem da consequência das pessoas se automedicarem, o que isso pode acarretar para a vida delas, o que isso pode, as sequelas, né? E assim, e outra coisa, outros erros, às vezes começa com a medicação por orientação médica e a pessoa elimina essa medicação por conta própria, sem o médico orientar, sem fazer o desmame correto, sem fazer, às vezes, processo de psicoterapia, para poder ir trabalhando as questões, para não precisar realmente daquele remédio. Então, assim, são vários erros. Culpar as outras pessoas, igual a Suzana falou aqui atrás, né? A culpa é sempre do outro, nunca a culpa é nossa, ou de quem está buscando a ajuda de psicoterapia. Então, um texto que vocês podem fazer, a culpa é de quem? Olha para você ver o título do texto, a culpa é de quem? Lá dentro vocês vão trabalhar em cima dessa questão das gente culpar as outras pessoas e não olhar para dentro de si, não olhar dentro o que eu posso fazer para ajudar as pessoas naquela situação que eu me propus ali. Por exemplo, às vezes uma mãe tem um filho que usa drogas, se ela fizer um processo de autoconhecimento, se ela fizer psicoterapia, ela vai poder ajudar muito mais o filho dela que não quer ajuda. Às vezes a pessoa que é o drogadito, né, ele não quer ajuda. Mas se aquela pessoa da família, o cuidador, seja a mãe, a avó, a tia, sei lá, quem cuida dele, fizer um processo, ela vai conseguir, às vezes, não ficar criando aquela codependência, que é alimentando ele no vício, não colocando limites. Então, assim, a pessoa vai ajudar muito mais do que ela embarcar num processo desse sozinha e culpando, né, tudo e a todos e não tomando uma medida. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui, pessoal, que eu acho que eu nunca falei disso. Lá atrás, quando eu fiz terapia pela primeira vez, estava formando em psicologia, eu comecei um processo de psicoterapia que durou 3 anos, né? E aí, quando eu fui fazer psicoterapia, eu também tinha algumas objeções, né, se a psicoterapia era pra mim e tudo mais. Porque eu falava... Quando a gente chega na psicoterapia, a gente vê que nós somos uma caixa preta e tem várias coisas, questões para trabalhar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Que a internet deu um pico aqui. Fala sim, se estão me ouvindo bem. Sim, né? Estão me ouvindo bem? Então, eu tinha objeção que a psicoterapia não era para mim. Quando eu busquei ajuda de psicoterapia, eu fui na psicóloga falando assim, olha, o meu namorado é muito ciumento e eu quero que ele faça terapia. Não sou eu que preciso de terapia. Eu quero que ele faça terapia. Como é que eu faço para convencer ele que ele tem que fazer terapia? Então, ótimo, gente. Essa foi uma questão que eu levei para minha terapia que eu não queria fazer. Eu falava que o problema era do outro, né? Ele era ciumento, eu queria que ele melhorasse, eu não tinha nenhuma questão para trabalhar. Essa é uma crença das pessoas, de achar que as outras, né, que são errados, de por que eu não buscava psicoterapia, que eu achava que eu era tranquila, que eu não tinha questões. E quando eu entrei no meu mergulho ali no autoconhecimento, eu vi um tanto de coisa que eu tinha que trabalhar, várias crenças que eu tinha que quebrar. Se eu não tivesse feito terapia lá atrás, talvez não estaria aqui, viva hoje, porque de tantas questões, de misturar tantas relações, de tantos problemas com o pai, com a mãe e por aí vai. Então, às vezes a pessoa tá lá sofrendo e vocês às vezes podem conversar com ela de uma forma indireta. Vocês não precisam dizer assim, você precisa de terapia. Não. Você está com alguma questão familiar ou de relacionamento e não vê saída, você quer ajudar o seu familiar, você quer ajudar o seu relacionamento realmente ser duradouro? Então, aí dessa forma, às vezes você traz a pessoa para o seu conteúdo fazendo essa chamada, mas você vai mostrá-la que se ela se desenvolver, se ela se conhecer, ela vai ajudar muito mais aquele parceiro, ela vai ajudar muito mais aquela família, aquele filho, porque ela vai ter elementos para poder trabalhar, para ajudá-los a crescer também, ajudá-los a se desenvolver. Ela tem que se potencializar, e para ver nela também o que ela faz, que ela está reforçando aquele tipo de comportamento. Então, olha para você ver que objeção que várias pessoas têm,
que elas não precisam, que é o outro. Então, assim, são assuntos que vocês podem listar para vocês entenderem como vocês podem conversar com esse público-alvo. Quais são os medos que essas pessoas têm. Eu já falei dos erros, já falei das dúvidas, curiosidades, né? Então, nós já falamos aí de vários elementos importantíssimos, novidades, né? Que as pessoas querem saber de novidades, quais novidades que esses público-alvos eles estão buscando, o que eles pensam, né, nesse sentido. Então, gente, é esse conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham anotado. Quem está ouvindo a gravação, anote também. Depois pegue um caderno, uma agenda, anotem tudo, os insights que vocês tiveram. Né? Não fiquem assim, achar que não tem conteúdo para escrever. Vocês têm muito sim. A nossa profissão é uma das poucas profissões que dão esse elemento de questão de comportamento humano, né, da mente, de autodesenvolvimento. E a gente tem uma base científica por trás. Então, assim, tem muitas formas que vocês podem levar, né, as informações que vocês têm aí, que são valiosas, para que o público de vocês possa se desenvolver e vocês podem mostrar para eles que realmente vocês estão ali para poder ajudar, né, para poder despertá-los no interesse daquela ajuda, porque vocês estão mostrando lá no futuro o que vai acontecer se essa pessoa não buscar ajuda hoje, né, no momento presente. Então, eu queria passar, eu falei hoje que teria uma novidade, quem sabe aí qual que é a novidade, vamos ver se alguém chuta aí qual que é a novidade, quem tá no ao vivo aqui. Eu falei que na sexta-feira que hoje teria novidade, e realmente tem uma novidade bem legal, né, quem tá no gravado vai me ouvir, que é o quê? Essa semana, Empreender com Propósito na Psicologia, que eu já estou na terceira semana, não falei live nem dia, né, são 5 dias de lives por semana, que é de segunda a sexta-feira. Vamos ver se eu aguento essa maratona, né, quanto tempo, mas eu estou planejando até maio, até meados de maio, até dia 20 de maio eu ter lives diárias sobre esse conteúdo para psicólogos, para ajudar os psicólogos realmente se encontrarem, né, dentro da psicologia e eles descobrirem que realmente aquilo ali é a carreira deles, que eles podem empreender, que eles podem voar, que eles podem muito mais. E aí, qual que é a novidade? Eu separei a semana de maio, que é do dia 11 de maio ao dia 15 de maio, que é daqui a 15 dias, conteúdos assim com videoaulas gratuitas, né? Vão ser uma semana de conteúdos gratuitos para quem se inscrever, que eu chamei de Semana Empreender com Propósito na Psicologia, como aumentar seu número de pacientes, né, para você viver do que você ama. Então, eu chamei essa semana, eu empacotei várias informações ali valiosas para a pessoa empreender com propósito. E eu vi, né, nos feedbacks que eu tenho recebido dessas lives, nos comentários que eu tenho aí das pessoas, as necessidades, as demandas que as pessoas têm. E aí eu vou entregar isso em aula 100% gratuita e online, que é na semana do dia 11 de maio ao dia 15 de maio. E aí, quem quiser se inscrever, tem o link da minha bio lá já. Daqui para frente eu vou liberar alguns conteúdos falando dessa semana. A pessoa tem que cadastrar, deixar o e-mail. Nesse e-mail ela vai confirmar depois. Se ela não confirmar, ela não recebe essas aulas gratuitas lá na semana do dia 11 ao dia 15 de maio. E eu tenho certeza que vai despertar um conhecimento enorme em vocês e uma vontade de realmente mudar a sua visão que você tem da psicologia. Porque é muito do que eu fiz, é muito do que eu ensino, né, nas aulas que eu dou para as alunas, mas eu consegui ali compilar um conteúdo que é dentro de algumas horas, né? Não consigo fazer esse conteúdo muito longo, senão as pessoas não conseguem nem consumir. Mas eu vou dar realmente alguns passos para as pessoas se inspirarem e para acreditarem que é possível sim, para destravar, para aumentar esse número de pacientes. Então, assim, nessa semana vai ser valiosa. Eu que vou dar aula, é 100% online gratuita. Então, anotem na agenda, não deixem de cadastrar. Terminando aqui a live, vai lá na bio, já cadastra, vai ter alguns links em outros canais que eu tenho também, no meu site, nas mídias sociais. E se vocês conhecerem profissionais da psicologia que precisam desse tipo de ajuda, sejam solidários, né? Já que é gratuito, espalhe esse conteúdo para mais pessoas poderem acompanhar também. Eu vou ficar muito feliz de poder ver vocês lá e ver os amigos de vocês. E quem sabe a gente não vai formar um grupo de psicólogos aí unidos nesse propósito de empreender com propósito na psicologia e de levar mais esperança para as pessoas, de desenvolver mais as pessoas e de realmente se conectar para que elas entendam o nosso papel de psicólogo, né? Porque é um papel tão difícil as pessoas entenderem, né? Então, quem sabe a gente não faz essa diferença aí no mundo.
Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muito a presença de todos aqui na live de hoje.